Talvez uma das coisas mais curiosas sobre o futebol brasileiro seja o fato de que durante mais de 2 décadas, a seleção mais vitoriosa do planeta pertenceu menos ao Brasil e mais a uma empresa de tênis. Em 1996, a Nike assinou um contrato de 160 milhões de dólares com a Confederação Brasileira de Futebol, sim, a CBF. Na época parecia só um patrocínio, uma marca grande pagando para aparecer a camisa mais famosa do mundo. 5 anos depois, em 2001, uma CPI foi instaurada no Congresso Nacional. O que os deputados descobriram é que aquele contrato não era sobre patrocínio, era sobre controle. Eu sou Rômulo Salles e hoje eu quero conversar com você sobre uma das operações de marketing mais impressionantes e mais questionáveis que já foram montadas no Brasil. Uma história que mistura dinheiro, influência, bastidores, que talvez explique muito, mas muito mais sobre a indústria criativa do que a gente pode imaginar. E no fim do dia, a indústria é movida por emoção, mas também é movida por dados. Talvez seja exatamente aí que a gente entra nessa história, e essa história aqui no canal hoje só tá começando. Agora existe uma coisa muito importante para entender antes de mergulharmos nos bastidores do contrato. Em 1994, o Brasil ganhou a Copa do Mundo nos Estados Unidos depois de 24 anos de espera. Bateu! Foi um alívio nacional, mas a CBF, como instituição, era tudo menos profissional. A confederação não tinha um departamento de marketing estruturado. Os patrocínios eram negociados de forma quase amadora. Contratos curtos, marcas locais, valores baixíssimos para o tamanho da audiência da seleção. E é aí que entra uma coisa muito interessante. Enquanto a CBF operava no improviso, a Nike estava montando uma estratégia global agressiva. Eles já dominavam o basquete com Michael Jordan, já estavam entrando no tênis e no futebol americano. Mas o futebol, o esporte mais popular do planeta, ainda era um território da Adidas. A Adidas patrocinava a seleção brasileira desde os anos 70. Sim, os anos 70, daquele vídeo que a gente tem aqui no canal e que você pode acessar e lá prestigiar, assistir, dar o seu like, ativar o sininho e dar aquela comentada. Muito bacana esse episódio, a galera gostou muito. Você precisa de um movimento que ninguém espera, e foi exatamente isso que eles fizeram. Em 1996, a Nike apresentou uma proposta que deixou a Adidas completamente sem reação. 160 milhões de dólares por 10 anos. Isso, em valores corrigidos, seria algo como 250 milhões de dólares. Mas o valor, por mais absurdo que fosse, era só parte da história. O que realmente importa está nas entrelinhas do contrato. A Nike não queria só colocar a logo na camisa, eles queriam participar das decisões. O contrato previa que a Nike teria participação na organização dos amistosos, na escolha dos adversários, no local dos jogos. E atenção para esse detalhe, na convocação de jogadores para esses amistosos. Parece técnico, parece jurídico, mas na prática, o que estava acontecendo ali era o seguinte: uma empresa privada americana passou a ter influência direta sobre a escalação da seleção brasileira. E talvez você esteja pensando, mas eram só os amistosos, não importa. Agora existe uma coisa muito importante que a CPI descobriu depois. E é aqui que a história fica realmente surpreendente. Mas antes de você continuar, se você chegou até aqui, é porque esse tipo de bastidor da indústria criativa te interessa tanto quanto a mim. Então, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque é exatamente esse tipo de papo que a gente tem por aqui. Toda semana um vídeo novo e eu conto com você. E volta aqui porque o mais absurdo ainda está por vir. O contrato previa que nos amistosos organizados pela Nike, os jogadores convocados usassem exclusivamente material da marca. Até aí, normal. Mas a CPI descobriu algo que foi além. Via uma cláusula informal, mas sistêmica, garantia que os jogadores patrocinados pela Nike tivessem prioridade nas convocações. Logo, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, todos patrocinados pela Nike. E todos, coincidentemente, sempre disponíveis para os amistosos organizados pela própria marca. E isso não é coincidência, isso é engenharia de produto. A Nike transformou a seleção brasileira em uma vitrine global. Jogos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, a seleção jogava em lugares onde o futebol nem popular era ainda, mas onde a Nike queria vender chuteiras. Assiste meu canal, tá bombando de informações pra você, ó. O Brasil virou essencialmente um produto de marketing itinerante. E honestamente, a estratégia era brilhante. Só que brilhante pra Nike não significa necessariamente bom para o futebol brasileiro. E é aí que a história se conecta com a indústria criativa de um jeito que talvez você não tenha percebido ainda. A Nike fez com a seleção exatamente o que as grandes plataformas de streaming fazem hoje com a produção cultural. Ela entendeu que não precisava ser dona do produto, precisava ser dona da distribuição e da narrativa. E talvez a parte mais polêmica de toda essa história esteja no final da Copa de 1998. Horas antes da final contra a França, Ronaldinho, até então Ronaldinho é assim que a gente chamava ele, o Ronaldo Nazário, e agora todo mundo chama de Ronaldo, sofreu uma convulsão no hotel da concentração. Levado ao hospital, Edmundo foi escalado no seu lugar.
ajudei o Sampaio ali a desenrolar a língua do Ronaldo. O dia da final, o quarto era eu e o Doriva, ficamos assim, em paralelo. Eu falo pra mim, pro meu pai, eu não sei se eu sou sortudo, se eu sou azarado. Eu vejo as porra todas, as merda toda, eu sou igual curva de rir, tudo quanto é merda para em mim. Eu vejo a porra toda. Aí, não, meu filho, isso é sorte. Aí o cara, levantei pra ir ao banheiro, pela felicidade dos meus filhos, levantei pra ir no banheiro e vejo o Ronaldo. Você viu? Eu fui o primeiro a ver. Aí eu olho assim pro Roberto, que era o Roberto Carlos e o Ronaldo. Aí eu falo, que porra é essa? E o Roberto tava de fone. Assim, aí levantou, aí sai correndo. Eram containers, né? Os quartos eram containers, assim, eram os quartos assim. E o outro da comissão técnica pra cá. Eu saí correndo nos corredores ali, acordou todo mundo. César Sampaio veio. Foi assustador demais, assim. Muito assustador, muito assustador. Isso era umas 2 horas da tarde, depois do almoço. Umas 2h30, 3 horas da tarde. Vocês vão jogar já. Final era 8 no horário de lá. Os jogadores entraram em campo abaladíssimos e o Brasil perdeu de 3-0. Quando a CPI foi instaurada, uma das perguntas centrais era: houve pressão da Nike para que Ronaldinho jogasse aquela final? Os médicos da seleção disseram que não. O próprio Ronaldo também disse que não. Mas a CPI revelou algo que, de certa forma, é ainda muito mais revelador do que uma resposta definitiva. Só para que fique bem claro, em nenhum momento entre a convulsão do jogador, entre o seu saber da convulsão do jogador Ronaldinho até o momento da escalação dele, o senhor jamais recebeu um pedido do senhor Ricardo Teixeira para que ele fosse escalado? Não, em absoluto, em absoluto. Me dou por satisfeito, senhor presidente. A simples existência da dúvida e a simples possibilidade de que uma decisão médica pudesse ter sido influenciada por interesses comerciais, isso já diz muito sobre o tipo de relação que a Nike construiu com o futebol brasileiro. Quando uma marca tem tanto poder que a pergunta de será que eles interferiram sequer parece absurda, talvez a interferência já tenha acontecido. Não no vestiário, mas na estrutura. Agora, talvez a parte mais importante dessa história não seja sobre futebol, seja sobre o que ela revela do funcionamento da indústria criativa como um todo. A Nike não comprou a seleção brasileira. A Nike comprou o direito de contar a história da seleção brasileira. E essa diferença é fundamental. É o mesmo modelo que a gente vê hoje nas plataformas de streaming que financiam produções originais em troca de quê? Da exclusividade. Nas gravadoras que assinam contratos de 360 graus com os artistas, nos festivais patrocinados que decidem quais artistas tocam e quais não tocam. O mecanismo é sempre o mesmo. Uma grande marca ou plataforma oferece o dinheiro e uma instituição cultural fragilizada não consegue recusar. Em troca, ela não pede controle explícito, ela pede participação, influência, acesso. E, sinceramente, é por isso que essa história nos importa. Porque, no fim do dia, a pergunta que a CPI tentou responder lá em 2001 é a mesma que a gente deveria se fazer hoje, diante de qualquer grande negócio que envolva cultura e dinheiro. Quem está contando essa história? E o que essa pessoa ou essa empresa ganha com a forma como ela está sendo contada? É aqui que a história deixa de ser sobre marketing esportivo e se torna um escândalo de corrupção internacional. Porque a CPI não foi instaurada por conta da convulsão do Ronaldo. A CPI foi instaurada porque, em 2000, uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que o contrato entre a Nike e a CBF tinha cláusulas que nunca tinham sido mostradas ao Congresso, que envolvia muito mais do que um patrocínio de camisa. A CPI, presidida pelo senador Álvaro Dias e relatada pelo deputado Aldo Rebelo, sim, o mesmo Aldo Rebelo que depois seria ministro do esporte, descobriu 3 coisas que, sinceramente, são muito piores do que qualquer teoria da conspiração sobre a final de 98. Primeiro, o contrato previa que a Nike indicaria os locais e os adversários dos amistosos da seleção brasileira. Não eram amistosos aleatórios, era até 8 jogos por ano, todos com seleções também patrocinadas pela Nike. A seleção brasileira, no papel, era gerida pela CBF. Na prática, o calendário de jogos era montado por uma equipe de marketing em Portland. Segundo, o contrato garantia a Nike o direito de organizar uma partida oficial entre o Brasil e um clube europeu. Uma cláusula tão absurda que os próprios deputados da CPI tiveram dificuldade de acreditar. Um momento. Não tá a palavra. Por favor, não tenha palavra. Respeite a comissão. Uma seleção pentacampeã jogando contra um time de clube a pedido da patrocinadora. Mas talvez a revelação mais explosiva tenha sido a terceira. O contrato de 160 milhões não era um acordo direto entre a Nike e a CBF. No meio do caminho, existia uma empresa chamada Traffic, do empresário Jay Avila. E o que a CPI descobriu foi que a Traffic recebia comissões milionárias da Nike e da CBF simultaneamente. Operava dos 2 lados da mesa. E aí entra uma coisa muito importante que a CPI mal começou a arranhar. João Avelange presidiu a FIFA por 24 anos. Ricardo Teixeira, genro dele, presidiu a CBF por 23 anos. E o cara da Traffic era o operador financeiro que fazia o dinheiro circular entre esses 2 mundos. O que a CPI começou a revelar é o que depois seria confirmado por investigações do FBI e do Departamento de Justiça americano no escândalo FIFA Gate, décadas depois. Que a Nike seria a ponta visível de um sistema de propinas que envolvia contrato de patrocínio, direitos de transmissão e venda de ingressos. A surpresa do mundo, a maior jogada contra a corrupção no futebol mundial partiu de um país sem tradição no esporte. Confederações de futebol dos continentes e as federações de cada país ganham dinheiro comercializando os direitos de transmissão e divulgação dos eventos. Segundo a investigação, empresas de marketing esportivo pagavam propina aos dirigentes de futebol e, em troca, conseguiam os contratos. Depois revendiam os direitos para as empresas
de mídia de todo mundo, interessadas em transmitir as partidas e os campeonatos. Sobre essas empresas de mídia, não pesam acusações ou suspeitas. E honestamente, talvez seja exatamente por isso que a CPI de 2001 nunca chegou a lugar nenhum. Agora existe uma polêmica paralela que muita gente lembra até hoje. Em 2002, na convocação para a Copa do Mundo da Coreia e Japão, Felipão chamou um garoto de 22 anos que jogava no Paris Saint-Germain e que tinha acabado de estourar no Grêmio, Ronaldinho Gaúcho. Ele fez o gol mais icônico daquela Copa. Foi fundamental no título, mas até hoje se discute se a convocação dele teve ou não interferência da Nike. Ronaldinho era patrocinado pela Nike desde os 17 anos e o empresário dele era o irmão, Assis, que tinha uma relação próxima com executivos da marca. A Nike tinha interesse comercial direto em ter um dos seus maiores talentos na vitrine da Copa do Mundo. A CPI nunca conseguiu provar interferência direta nessa convocação. Depois de 18 meses de investigação, depois de dezenas de depoimentos, depois de ter acesso a contratos secretos e revelar um esquema de corrupção que conectava a CBF, Traffic e a Nike, assim como a FIFA, a CPI terminou sem um relatório final aprovado. O relatório do Aldo Rebelo pediu indiciamento de 17 pessoas, entre elas Ricardo Teixeira. Mas o relatório foi rejeitado. A base governista do Congresso, aliadas aos dirigentes do futebol, articulou para que nada acontecesse. Em dezembro de 2001, a CPI foi encerrada sem indiciamentos, sem mudança de contratos, sem reforma na CBF, mas a história não terminou ali. Ricardo Teixeira permaneceu na presidência da CBF por mais 11 anos. E saiu por conta própria, renunciando, alegando problema de saúde. Foi para Miami e nunca mais voltou ao futebol no Brasil. Em 2015, o escândalo da FIFA Gate explodiu. O FBI prendeu dirigentes do futebol mundial em Zurique e aquele dono lá da Traffic fez um acordo de delação premiada e confessou ter pago dezenas de milhões de dólares em propinas para quem? Ricardo Teixeira e outros dirigentes. Em 2019, a FIFA finalmente baniu Ricardo Teixeira do futebol para sempre. Ter recebido 15 milhões de dólares em propinas relacionadas a contratos de transmissões da Copa e da Libertadores. O contrato Nike-CBF terminou em 2006, depois de 10 anos. Não foi renovado, a seleção brasileira passou décadas trocando de patrocinador. E a Nike, ironicamente, saiu do futebol brasileiro muito maior do que... Porque, no fim das contas, a pergunta nunca foi: a Nike comprou a seleção? A pergunta sempre foi: alguém tentou impedir? A resposta da CPI, a resposta da CBF, do Congresso, do sistema, foi um silêncio de 20 anos. E talvez seja exatamente por isso que essa história não é só sobre futebol. É sobre o que acontece quando uma instituição cultural, seja a CBF, seja uma gravadora, seja um estúdio de cinema, perde sua autonomia financeira e sua credibilidade moral ao mesmo tempo. E aí eu quero saber de você. Você acha que a Nike salvou a CBF financeiramente ou sequestrou a identidade da seleção? E se você quer continuar nesse mergulho para os bastidores da indústria criativa e do entretenimento, aqui tem alguns vídeos que eu tenho certeza que vão te interessar. Um deles fala sobre como a Cazé TV desafiou o monopólio da Globo. Tem outro que a gente coleciona figurinhas da Copa do Mundo, que na verdade não tem nada a ver com figurinhas, tem muito mais a ver com afetividade. Clica e escolhe o seu e continua comigo.